Senhor, nós te louvamos por tua presença, Deus. Obrigado porque temos um Deus em que podemos confiar, descansar, porque, como acabamos de cantar, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te agradecemos por tua presença, fala conosco, perdoa os meus pecados, usa a minha vida para que o teu Espírito Santo fale através de mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não sofra por antecipação. Mateus capítulo 28, versículo 11, versículo 28, versículo 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram o corpo enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Por que eu estou falando desse texto? Porque a gente ouve muita coisa na mídia e recebe hoje, através da internet, muita coisa, né? Muita informação. E a gente nem... Hoje eu consigo parar e dar uma olhada, analisada, para ver se é realmente aquilo. Mas antigamente eu pegava, recebia uma notícia e já botava em 70 grupos. E aí você não sabe nem se é verdade aquilo. E a pessoa que está recebendo já fala: meu Deus, que desespero, vai acontecer isso. Mas não foi verdade, às vezes foi uma fake news. E a gente já vai fazendo os outros sofrer também por antecipação. E aconteceu isso nesse texto aqui, porque no versículo 15, aqui está falando de quando Jesus ressuscitou, e aí as mulheres encontraram ele, encontraram com Jesus, mas os guardas fugiram, aterrorizados, com medo. E aí está falando assim que eles, os anciãos judeus da época do conselho, deu um dinheiro para os guardas e falou assim: fala que Jesus não ressuscitou não. Fala que você estava dormindo, roubaram o corpo dele. E aí o versículo 15, o final diz assim: esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então até o dia de hoje essa fake news continua dizendo que o corpo de Jesus foi roubado, mas a gente sabe que ele ressuscitou ao terceiro dia. Você sabe, você que está aqui sabe, você que está em casa sabe, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente conhece essa verdade e hoje a gente é liberto. Não há necessidade, né, de ir lá no túmulo em Jerusalém para ter essa certeza. Eu antigamente, uma vez Deus me deu o privilégio de ir lá na Jordânia, que é do lado, fazer um trabalho no campo de refugiado com algumas crianças. Um calor de 52 graus, estava fresquinho e Deus leva para todo lugar, né? E aí a gente conseguiu um dia atravessar a fronteira de Israel e ir na Jordânia, e eu fui no sepulcro, lá onde Jesus ficou. E quando eu vi, vem aquele sentimento de alegria. Pô, nosso rei estava aqui, ó, há mais de 2000 anos ele estava aí, foi daqui que ele ressuscitou. Mas eu não precisava antes de ir lá, eu tenho que ir lá para ver se foi mesmo. Eu falei: não, eu acredito, eu creio pela fé. E a Bíblia diz que a gente vive pela fé. Então a gente não pode deixar notícias ruins, notícias falsas, notícias que não são verdade afetar a nossa fé. Ou às vezes até que são verdade, mas contadas de outras maneiras, né? Com um pouco mais de terror. Aí você fala: meu Deus, não é bem assim, calma. Se eu ler a Bíblia, eu creio que tem algo bem melhor aqui, que é diferente daquilo que Deus me mostra. Então essa versão se divulgou até o dia de hoje. E a gente sabe que tem muita gente que sofre por antecipação. Você conta uma coisa, eu recebi hoje é terça, ontem um amigo meu lá de Portugal foi mandado embora. E claro, você vai mandado embora, bate o desespero, não tem como. E aí eu falei: irmão, calma, você está buscando a Deus, você está servindo a Deus, você deixou de andar de acordo com as leis do mundo e está andando de acordo com a vontade de Deus, vai cooperar tudo para o seu bem, mesmo sem entender. Não se desespere, não pense que o mundo acabou, porque muitas vezes acontece isso porque Deus tem algo muito melhor. Só que para Deus dar o melhor, ele tem que tirar daquele lugar que está. Mas na hora já bate um desespero, né? Você fala: meu Deus, como é que vai ser isso, aquilo? É natural, cada um tem nós temos as nossas preocupações diárias, cada um tem as suas dificuldades, porém a gente tem que crer em Deus, não é nas notícias, não é nas dificuldades, não é: ai meu Deus, eu vou sofrer, eu não vou conseguir dormir. Eu conversava com uma pessoa uma vez e falei que ela me contou que não estava conseguindo dormir. Aí eu falei que às vezes, de vez em quando dava isso. Eu falei: Deus, eu quero dormir, deixa esse problema para amanhã, que não tem como resolver meia-noite, né? Então dá uma paz aí que eu quero deitar e dormir nesse travesseiro até
E aí você descansa, lança sobre ele toda a ansiedade e descansa, porque tem coisa que a gente não pode fazer. Então a gente não pode ficar sofrendo, tem gente que tem, a gente tem visto na mídia aí muitos problemas de saúde por causa da ansiedade. Como é que vai ser? Calma. Você viu que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Você crê? Você crê? Você que está em casa, crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? A gente tem que crer, tem que tomar posse. Não pode simplesmente, eu leio a Bíblia, vamos ver, né? Eu brinco que uma vez eu entrei num culto de homens aqui, o pastor Natalino estava dando uma palavra poderosa, falando, porque Deus vai cuidar de tudo e tal, e entrou um irmão que estava entrando comigo na hora e falou assim, falar é fácil. Eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo um negócio desse. Às vezes era novo convertido, não tem como a gente julgar também a pessoa, mas não tem como duvidar da palavra de Deus. Ou crer ou não crer. Tem que crer. É pela fé que a gente vive. É por aquilo que a gente não está vendo. Não é pelas preocupações, ou pelas ansiedades, pelas dificuldades. Mas a gente tem muita história aqui na Bíblia de pessoas que ficaram ansiosas, sofreram antes do tempo sem saber nem o que tinha acontecido. Não é o morcego, irmão, era só um mosquitinho. Passou um mosquitinho aqui, já virou tudo aqui. Ó. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse no livro de Gênesis, no capítulo 37, vai falar da vida de Jacó, do pai de José, que o pai de Jacó ficou desesperado quando pensou que José tinha morrido, sofrendo por antecipação sem que não tinha acontecido nada daquilo que ele tinha pensado. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, versículo 31. Amém? Acho que Gênesis dá para achar rapidinho, né? 37, 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica a talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Aqui os irmãos, quando tiram José do poço, vende para o Egito, né, para os midianos, como escravo para o Egito, e aí eles, para contar a história para o pai, tinham que falar alguma coisa. Então pegaram a túnica dele, mataram um animal, sujaram de sangue e deram, vê se é do seu filho ou não. Ele não falou, aqui é a túnica de José, seu filho que morreu. Só que Jacó já se desesperou. Já veio aqui a sequência, versículo 35. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Agora olha o que ele pensou. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Não aconteceu nada disso. José estava indo para o Egito mudar a história da nação e de todo mundo, porque tem muita fome na terra, e José foi usado por Deus para fazer diferença. Mas Jacó já bateu o desespero, falou, não, calma, Jacó. 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei a meu filho até a sepultura, e de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Jacó estava sofrendo por antecipação. E às vezes acontece isso com a gente. Como o pastor Natalino sempre brinca, né? Eu vi que vai ter uma lista aí para ser mandado embora. Aí o coração já dispara, já fica, meu Deus. Claro que a gente tem uma preocupação, é normal. Não dá para dizer também, né? Não ligo, né? Que seja feita a vontade de Deus. Estou mandado, tá difícil. Não vai, a gente não está procurando, está vivendo a sua vontade. As coisas que acontecem. O meu irmão mandou uma mensagem essa semana falando que está com... Desde segunda-feira da semana passada ele estava com febre. E aí já febre muito alta, aí já bate aquela suspeita, né? Já não tem como. Eu não estou sentindo muito a comida, meu paladar não está tão bom. E aí começou a ter os sintomas e fez o exame. E durante 7 dias, né, tem que esperar esse exame para saber se está com coronavírus ou não. Porém o natural já bateu o desespero. Porque, e se pegar? Se pegar, tem gente que morre, infelizmente. Mas eu creio, um exemplo, se eu pego, eu estava na Espanha, num país que tinha bastante gente lá, infelizmente, morrendo dessa situação, mas eu entrei no avião para voltar e falei, Deus, eu não quero pegar, mas se for da sua vontade, eu creio que eu não vou pegar esse negócio, eu profetizei sobre a minha vida, mas a gente sabe, no fundo, que se é da vontade de Deus,
Ele vai permitir alguns passarem, como amigos nossos, irmãos nossos passaram por isso, e hoje estão aqui para contar a história, contar testemunho. Outros, infelizmente, não aconteceu isso, faleceram, mas Deus tem o controle da vida. Não é um coronavírus, não é outra doença, outra enfermidade, é Deus que sabe. Porque já pensou, Deus falar de Covid não dá não, se pegar eu não posso fazer nada. Deus não perdeu o controle da vida. O que acontece é o tempo dele. A gente não faz loucura, né? Eu vou na padaria, eu ponho máscara, eu vou dar uma volta no quarteirão com meu filho, que ele dorme 1 hora por dia e fica 23 horas acordado. Tem 4 anos, imagina o gás lá, a alegria. Deve estar vendo agora quando eu chego lá, papai, eu te vi na televisão. Eu falei, calma, deixa eu sentar um pouquinho, deixa eu tomar um banho, né? Porque a gente chega da rua, tira a roupa, já toma banho, você tem que fazer a sua parte. Mas e se acontece de pegar? Aí Deus é que vai entrar para fazer a vontade dele. Porque a gente não tem domínio sobre a vida. Mas a gente pode se cuidar, fazer a nossa parte. Dá para ir jogar bola na praia hoje? Não tem como. Ah, dá para ficar na aglomeração, todo mundo junto, como a gente vê algumas matérias nos jornais aí, né? Vamos pro shopping, abriu tudo, vai fazer o que no shopping? Eu vou gastar o dinheiro que eu não tenho no shopping, só para dizer que estava lá, que abriu, para postar uma foto? Falei, não, ficar em casa, se tiver necessidade, faz o que tem que fazer, porque a gente vigiando, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Eu fazendo a minha parte, Deus vai fazer a dele sempre. Agora, tem necessidade de fazer alguma coisa, como tem dia que eu passo o dia na rua às vezes, tem situação que você tem que sair várias vezes no dia. Eu até brinco com a Raquel, eu não vou tomar banho mais não, já 5 banhos já por dia, vai, volta, toma um banho, põe uma roupa, vou ficar com a pele incômoda daqui a pouco. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem que se cuidar. E aí, não sofrer por antecipação. Porque hoje à noite a minha irmã mandou uma mensagem, também fui no PS, estou com febre e tal, e falei, amém, se for para pegar, de repente Deus quer aproximar mais as pessoas de Deus, né? Dá um apertinho assim, eu falei, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar mais a Deus, porque a gente sabe que Ele tem o controle, não dá para a gente ficar sofrendo por antecipação. E Jacó, ele bateu esse desespero pensando que tinha acabado tudo, que José tinha morrido, e Deus devia estar olhando lá de cima e falei, Jacó, né? Jacó, eu vou mudar a história do mundo através do seu filho. Dá para confiar em mim? Dá para ter fé em mim e descansar? Jacó não entendeu naquele momento, mas depois ele viu. Porque às vezes a gente não entende as coisas na hora, o agir de Deus, né? Mas Deus, por que o Senhor permitiu? Mas Ele manda, Ele é dono da vida. E tem um versículo que eu gosto muito, que é Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas, o Senhor revela para nós. As encobertas pertencem a Ele. Ele sabe o porquê de alguma coisa. De algumas coisas acontecerem conosco, a gente nunca vai saber. Então, creia que Ele está no controle, não sofra por antecipação. Depois, mais uma pessoa aqui no capítulo 42, de Gênesis mesmo, mais para frente um pouquinho. Você que está em casa aí, conhece algum amigo, algum familiar que está ansioso, manda para ele aí um convite agora para assistir, para que Deus fale com ele também. Porque quando Deus falou comigo, depois eu vou pegar a gente tem a liberdade hoje e a agilidade da internet, né, de mandar para vários lugares. Então dá para a gente pegar o link depois, eu mando para várias pessoas, às vezes pessoas que estão passando por uma situação como essa. Falou, tá ansioso? Dá uma olhadinha nesse negócio aqui, rapidinho. E deixa o Espírito Santo falar e completar a obra. Mas o próximo aqui é Gênesis 42, versículo 21 e 22. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Aqui é os irmãos de José falando de quando eles jogaram José no poço. José com angústia na alma, imagina ser jogado pelos irmãos no buraco, e é uma traição familiar, imagina aquela coisa, aquela dor. Mas José, depois a gente vê na história que Deus restaurou tudo isso na vida dele. E aí os irmãos falam, por isso que não está vindo essa ansiedade, porque eles estavam lembrando do que tinham feito com José. E o versículo 22, respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o teu sangue. Eles já estavam pensando que ia morrer, porque eles não sabiam ainda que era José, o governador do Egito, e José tinha
tinha a intenção de, eu não sei se ele estava com raiva e queria descontar, e depois Deus trabalhou na vida dele, porque primeiro ele foi prendendo um irmão, depois ele prendeu o outro, ele queria saber se era verdade mesmo, se o pai estava vivo, se a história que eles estavam contando era a mesma, ou se de repente ele foi fazendo isso para testar, para ver se os irmãos tinham mudado de ideia, tinham conseguido perdoar, para ele perdoar os irmãos. Mas o que diz aqui é que os irmãos ficaram preocupados. Já estava sofrendo por antecipação, pensando que o governador ia matar eles, que o José ia matar eles, e não era isso que ia acontecer. Porque mais na frente, se a gente continuar lendo a história de José, a gente vai ver que José perdoou todos eles e trouxe o pai abraça o filho e vê que o filho não tinha morrido, que tudo era questão de esperar o tempo de Deus e tudo que estava acontecendo naquele momento. Então, mais um aqui, no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Segunda Samuel, capítulo 13, versículo 28 até o 36. Segunda Samuel 13, 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o rei meu senhor que mataram todos os seus jovens, os seus filhos, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelava as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei meu senhor tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Aqui Aminon foi um rei que foi um dos filhos de Davi, que ele tinha uma irmã bonita por parte de pai, por parte de Davi, e um amigo, entre aspas, dele deu um bom conselho para ele fingir que queria um bolo preparado pelas mãos dela, e aí quando chegou lá era uma cilada para forçar a irmã por parte de pai para ter relacionamento com ele, e o irmão de Tamar, que é Absalão, ficou muito chateado com ele, mas como não conseguiu fazer nada com ele no momento, esperou aqui, o versículo 23 diz que passado 2 anos, ele guardou aquele rancor no coração. Quando foi com 2 anos, ele se vingou do irmão, mata. Mas a parte que eu queria chegar é nessa parte aqui, que Davi, vem um fofoqueiro aqui, né, que está falando assim, ó, versículo 30. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então chegou alguém lá, viu uma confusão e falou que mataram todos os filhos do rei. Aí Davi já começou a sofrer por antecipação, já ficou, meu Deus, minha família já... E tinha morrido só um. Tem muitas histórias na Bíblia que não dá para a gente pegar todas, e eu anotei mais algumas aqui, mas acho que não vai dar tempo de falar todas para não ficar muito longo também. Mas vamos pular já direto para Lucas 24. Lucas capítulo 24. Vamos ler um versículo, Lucas 24, versículo 21. Aqui é os discípulos no caminho de Emaús, o pastor João até falou sobre esse texto no domingo, mas me chamou essa atenção aqui que eles, na hora que ficaram sabendo que Jesus tinha morrido, eles estavam indo embora, né, no caminho para Emaús, e o versículo 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso,
É já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Passaram-se 3 dias, eles não viram Jesus ressuscitar, e eles conversando com Jesus, mas não percebia que era Jesus que estava com eles. E se a gente deixar com que as preocupações, a ansiedade, tudo aquilo que afeta a nossa vida diariamente, a mídia, né? Se você deixar ficar vendo muita coisa, Jesus está do nosso lado, Deus está do nosso lado falando conosco, mas a gente está tão preocupado com as coisas que não está vendo Jesus. E os discípulos já estavam aqui andando com Jesus e falaram, faz 3 dias e nada aconteceu. Eu falei, calma meu filho, você está andando com Ele. Não se desespere. Tem um irmão que mandou mensagem para mim hoje também, falando, vai ter não sei quantas mil pessoas vão ser mandadas embora da empresa, que é uma empresa grande. E eu falei, amém, vamos orar, que seja feita a vontade de Deus. Não dá para se desesperar quando a gente conhece um Deus que tem o controle de tudo. A gente fica preocupado? Fica, é ser humano. Mas não pode ser a ponto de tirar a nossa paz, de tomar atitude precipitada de qualquer maneira. Ai, meu Deus, não acredito, como Jacó fez, rasgou as vestes e chorou, não quero saber de nada, não quero saber de consolo. Falei, seu filho está vivo. E esses discípulos desesperados, falei, Jesus está andando do seu lado. É como se a gente estivesse andando para casa agora e Jesus do nosso lado e a gente preocupado com outras coisas em vez de desfrutar da presença de Jesus do nosso lado. Que acontece isso, né? Você fala, Deus, eu estou preocupado com isso, você vai orar e Jesus fala, eu estou aqui, vamos conversar. Se você não pegou o jornalzinho que tem aí, que foi o último que saiu, né? Tem na secretaria depois, pode pegar um jornalzinho e depois você pega o seu álcool em gel que está aí no bolso, passa na mão e você que está em casa pode pegar da próxima vez que viu o culto. Mas tem uma palavra ali do pastor Alessandro, se não me engano, Alessandro Bom Tempo, que ele fala sobre isso, que estava desesperado um dia, porque orando, estava com problema no trabalho dele, se não me engano, fechou a firma, eu não lembro exatamente a situação, o problema que ele estava passando, mas ele estava orando, buscando a Deus e perguntando para Deus, e falou que Deus não respondia, não falava, e começou a orar de madrugada, e uma vez ele começou a questionar, Deus, o Senhor não está vendo, eu estou orando e o Senhor não fala comigo, e Jesus falou para ele assim, fazem não sei quantos dias que ele estava orando e você está na minha presença me buscando. Eu sei que você tem essa dificuldade aí, mas eu estou preocupado com isso aqui, é eu e você. Porque só nessa semana já são 2 ou 3 madrugadas que a gente está junto aqui e essa última vez está quase 2 horas na presença de Deus ali. E a gente olha que Deus está preocupado conosco, é eu e você em adoração a Ele. Em casa, né? Aproveitando que está em casa hoje, fecha a porta do quarto, fala com Ele. Eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu não sei o que vai ser. Vai lá, dobra o joelho, desfruta da presença de Deus, adore a Deus, que Ele vai cuidar de tudo no tempo certo, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama, se você conhece, se você confia nesse Deus, não dá para ficar se preocupando com as coisas do mundo que são passageiras. Se preocupe em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus, em ser fiel a Ele, que as demais coisas Ele vai cuidar de tudo, no tempo dEle e da maneira dEle. Às vezes tem situação que vai doer. Fala, Deus, mas por que eu estou passando? Deus está falando, você não sabe, amanhã você vai ver. E aí a gente olha para trás e fala, meu Deus, o pastor João falava domingo, né, do monte de coisa que ele anotou como alvo para um determinado período. E quando ele falou, eu estava lembrando, falei, nossa, quando eu era solteiro, eu falava, Deus, eu quero casar, eu não quero fazer igual Paulo, né? Paulo falava, aquele que não é solteiro, fique como eu. Eu falei, não quero esse conselho aí não, Paulo. Beleza, legal, mas guarda para você aí, amém, você quer isso para a sua vida? Amém. Mas eu falei, não, Deus, eu quero casar, eu quero ter uma esposa, quero ter um filho, aí depois teve um filho, agora quero outro, aí está vindo uma menina, agora a gente vai... Aí você olha para trás e fala, se eu ficasse me preocupando, pô Deus, o tempo está passando e eu preocupado, eu falei, não, vai fazer a vontade de Deus. Cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas no tempo dEle. Descansa, confia, não deixa que preocupação, que precipitação te tire do caminho que Deus quer para você. Porque às vezes Ele põe a gente numa direção e a gente quer sair, e era ali que estava a bênção, naquele tempo, aguentando mais um pouquinho. Eu tenho vários testemunhos para contar em relação a isso, mas um que me veio à mente agora é de um jogador, o William, que é daqui da igreja também, ele deve estar até assistindo na internet. Ele estava no Havaí uma vez e querendo ir embora porque não estava jogando, e eu falei, espera, ora, deixa Deus fazer a vontade dele. Você não orou para Deus te levar para ir? Agora você quer sair? Já perguntou para Deus se quer sair? Porque a gente ora por um trabalho, aí Deus põe.
Aí quando está lá, fala, Deus, eu vou sair, pede as contas e vai embora. Aí Deus olha, para entrar você me pediu, para sair você não pede. É a sua vontade que prevalece. E aí conversava com ele ficou um tempo, eu não sei se mudou o treinador, ou a atitude dele mudou, mas ele foi um dos caras que tem bandeira da torcida lá. Quando tem jogo lá, sobe uma bandeira dele, do William, lá no estádio da Ressacada, com a torcida de tão ídolo que ele foi, porque ele ficou, fez muitos gols, ganhou campeonatos e entrou para a história do clube. Mas se fosse embora para outro lugar, de repente ia fazer história em outro lugar. Mas às vezes Deus quer te usar onde você está, não tem que sair desesperado, preocupado, não, tem que fazer isso. Eu falei, calma, Deus quer isso para você. Já orou, já pediu sabedoria para Ele? Se Deus falou, amém. Mas se Deus falou, não se precipita. Porque Provérbios 19:2 diz, peca quem é precipitado. Amém? Então, para a gente finalizar aqui, porque está vindo muita informação na mente, mas vai ficar muita coisa. Vamos para o último texto aqui, João capítulo 20. É que a gente vai lembrando das coisas, né? Agora, se deixar, você vai puxando na memória um monte de coisa, mas não dá para contar tudo num culto só. Mas vale a pena, se esperar o tempo dele, vai valer a pena. Não se precipite, não fique preocupado, não sofra por antecipação. Vai, como é que vai ser? Eu não sei, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas, eu não sei. Você vai me perguntar, então como é que vai ser? Quando é que vai acabar tudo isso? Eu não sei. Mas eu creio que Deus tem o controle e Ele vai agir no tempo dele. João capítulo 20, versículo 26. Eu vou ler só isso e a gente já finaliza. Você que está em casa aí, não sai agora não, que está acabando, tá bom? Tem que lembrar que tem gente aqui, senão os irmãos estão lá assistindo, ouvindo a palavra, Deus falando, e a gente está tudo junto, não é, Moisés? Moisés, o pessoal, Samuel, Camilo, Zaquim, está todo mundo trabalhando aí, tudo junto. Pastor Luizão, com saudade também. Está parecendo a live do pastor Natalino, né? Falando os nomes. Vai lembrando os nomes na cabeça, né? Tia Eliana, vai. Deus abençoe. É muito legal essa parte. João capítulo 20, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. A porta estava trancada e Jesus chegou. Como? Porque a gente não tem que estar preocupado. Jesus não tem problema de chegar em barco, a porta trancada, porta aberta. Estava trancada, Jesus parou no meio deles, mas Jesus entrou por onde? Estava tudo fechado. Mas Ele manda, Ele pode, Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim, e Ele tem o controle. A gente que tem que crer que Ele tem o controle. Aí, paz seja convosco. 27. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Quando vier alguma dificuldade, lembre desse texto. Fala, Deus, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor está no controle. Eu não preciso colocar o dedo na mão, não preciso tocar no lado, eu não preciso ver o que vai acontecer amanhã, porque eu sei que Deus está no controle, o que eu tenho que fazer é a minha parte, é obedecer, é ser fiel no pouco, é honrar a Deus, é fazer diferença onde Ele me colocar, porque esses dias eu estava participando de uma live com um amigo e ele falando de algumas coisas que Deus me usou para fazer, em lugares que eu fui, e eu sempre falo a mesma coisa, eu não pedi a Deus para fazer nada, eu só quero obedecer a onde Ele me colocar, seja na esquina, seja na praia. E agora está difícil dar folheto, né? Mas já dei 2 esses dias aí, já liberaram, né? A mulher pegou meio assim com a pontinha de dedo. Falei, não, estou com álcool em gel aqui. Já... Porque a gente gosta de falar de Jesus, daquilo que faz bem para a gente. E claro, a pessoa tem um receio, é uma coisa que passa para o outro, né? Tem que estar vigiando. Pode ter um vírus, pode ter alguma coisa, mas você gosta tanto de falar do Deus que mudou a sua história que a gente não tem como guardar para a gente. Se não consegue dar folheto, dá uma palavra. Tem um monte de gente aí preocupado, desesperado, sem saber o que vai acontecer. Eu fui na padaria, aí estava uma fila grande, mantendo o distanciamento, aí eu coloquei o celular alto aqui, vendo a live do pastor Natalino aqui, e alta, a mulher de trás só aqui, ó, e eu empurrando mais pra cá um pouquinho para ela ouvir de propósito. Porque as pessoas precisam ouvir o Deus, a palavra de Deus, do Deus que mudou a nossa história. Que aí está preocupado e aí ouve a palavra e volta para casa como? Como é que você volta para casa agora? Como é que você desliga o seu aparelho agora?
Você está desesperado? Não, você está em paz. Se você tem fé, se você crê, como Deus falou aqui, ó, bem-aventurados os que não viram e creram. Não estou vendo, Deus. Não estou vendo vírus e creio que ele não vai me pegar. Não estou vendo problema e creio que o Senhor tem o controle sobre esses problemas. O que a gente tem que fazer é tomar posse e não deixar com que isso nos afaste da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Coloca diante de Deus a sua vida nesse momento. E eu quero que, se tem algo que está te preocupando aí, se você está sofrendo por antecipação, se amanhã você tem que tomar uma decisão, ou essa semana você está desesperado, eu quero que você entregue agora nas mãos de Deus, que a gente vai orar e vai colocar diante dele, porque a gente crê num Deus que pode todas as coisas e que não erra. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego essas preocupações, eu entrego esses problemas e toda a ansiedade nas tuas mãos. Eu não sei como vai ser, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, penso ou imagino. Eu entrego essa situação nas tuas mãos e te agradeço pela tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem planos, projetos e a tua vontade vai se cumprir na vida de cada um de nós. Abençoa o teu povo e que nós possamos permanecer crendo num Deus que mudou a nossa história e vai continuar mudando a vida de outros, em nome de Jesus. Amém.